Olá, meu nome é Luiz Eduardo Neves. É uma honra poder participar do Popfilia, né, do terceiro simpósio com o tema Montar Cenas, Fantasias da Vida. Eu vou trazer aqui para o simpósio, né, para esse momento, apresentar minha pesquisa, minha tese, né, de doutorado que está em desenvolvimento. Quando eu encaminhei para análise, né, do simpósio o artigo, ele estava num momento, nessa gravação ele está em outro, e eu espero que nos dias dos debates eu tenha mais material para poder trazer para os colegas. Então, assim, eu vou até passar de uma forma assim aprofundada, mas também um pouco mais à vontade, porque tem também a parte escrita e é mais para trocar uma ideia, para todo mundo entrar no assunto. Então vamos lá, o tema, né, o título da pesquisa provisória é Tributa Zumbi, etnobiografia e resistência cultural no primeiro registro do rap capixaba. Qual é o objetivo da pesquisa? É investigar sobre a produção do primeiro registro fonográfico do rap capixaba, chamado Tributo a Zumbi. No artigo, eu coloquei que ele foi lançado em 97, mas com entrevistas com os, as personagens, as pessoas, né, que participaram desse processo de produção, também em busca de arquivos de jornal. Eu descobri que ele foi lançado realmente em 20 de dezembro de 96. Então, assim, os relatos, porque também o tempo vai passando o tempo vai colocando algumas armadilhas, né, na memória. Então, uns falaram que teve lançamento, outros não, outros disseram 96, outros 97. O grande indício de 97 até então era uma reportagem de um jornal de grande circulação na época, aqui do estado, que falava 97, mas eu consegui um cartaz falando da data 20 de novembro e achei um recorte de um outro jornal da época e dessa mesma data, do dia 20 de dezembro de 96, falando sobre o lançamento. Então, assim, primeira mudança. E analisar como os artistas envolvidos no disco utilizam a música rap como uma forma de resistência cultural e de reafirmação da identidade preta. Vou passar a falar aqui de uma passagem que eu utilizei nessa primeira versão do, da tese, aí, no artigo que eu encaminhei, que o primeiro registro fonográfico do movimento no estado, o LP, documenta as composições dos pioneiros do rap local, que abriram espaço para futuras gerações em um cenário altamente desfavorável, quando havia desconhecimento do público e da mídia sobre o rap, e os MCs, DJs, b-boys eram vistos com desconfiança e preconceito. Esse é um trecho da reportagem, na verdade, da reportagem não, de um livro do José dos Santos Neves, José Roberto dos Santos Neves, que ele fala sobre os 40 discos, principais discos, segundo ele, que marcaram a história da música do Espírito Santo, e o Tributo a Zumbi está nesse livro. Vamos falar um pouco sobre análise etnobiográfica e teoria decoloniais, que a ideia é trazer um entendimento sobre o rap capixaba e novas perspectivas sobre as práticas de resistência cultural e a formação de identidades no Brasil contemporâneo. Sobre etnografia específico, trazer aqui como base, né, como arcabouço teórico,
o Roberts e o Loewe, né, que falam que as histórias de vida são moldadas tanto por forças externas quanto por escolhas pessoais, revelando as complexidades das experiências humanas. O que isso vai ajudar na pesquisa? Pois revela como as experiências de vida, marcadas por questões de raça, classe e gênero, influenciam nas criações artísticas e práticas de resistência. Já o decolonial, trazer aqui o Fanon, que ele fala que a descolonização é, acima de tudo, um processo de recuperação da própria identidade e da própria cultura. Vai ajudar a gente analisar, né, o processo de resgate e valorização da história e da cultura negra em produções musicais como o LP Tributa Zumbi de 1996. Mas é uma produção que começou 2 anos antes, né? Já tem até relatos que falam sobre as dificuldades tecnológicas e financeiras para alcançarem, vamos dizer, realizar uma produção independente como essa. Ainda no decolonial, eu trago também a Grada Quilomba, que ela diz que falar é, portanto, não apenas uma forma de resistência, mas também uma maneira de criar novas realidades. E essa ideia permite que o registro de histórias de vida e experiências de resistência sejam ouvidas e valorizadas, pois, vamos dizer, há uma ideia de uma reinvenção sempre da roda. O grupo que tem 5, 10 anos, que criou, que foi a base do hip hop aqui do Espírito Santo, que começou com as batalhas nas praças, vamos dizer, estamos falando de 2015, 2012 ou até depois disso, sendo que já tinham jovens na época que já estavam já nessa luta ali desde 93, desde até antes, porque o hip hop, as bases da cultura hip hop aqui no estado do Espírito Santo vieram através do break. Então, break a gente já remonta já a relatos dos anos 80, que não vem ao caso aqui desse objeto. Ainda no decolonial, tem a Bell Hooks, que fala que a representação hegemônica dos negros na mídia serve para perpetuar a inferiorização e a marginalização. Simbolicamente, o LP, que aí ainda não corrigi aqui, lançado em 96, se posiciona contra essas representações, oferecendo contranarrativas que celebram a resistência negra e a identidade afro-brasileira. Isso a gente falando sobre a questão das letras, fora a questão de resistência desse correr atrás, né? Dessa experimentação, dessa busca por técnica de produção de áudio. E até uma curiosidade aqui nas entrevistas de campo, que as tecnologias que eles conseguiram para produzir o LP acabou sendo a base não só do hip hop, do rap do Espírito Santo, mas também as bases do funk, das primeiras produções do funk local. E aí trazer a pergunta: quem é Zumbi? Assim, por mais óbvia que pareça, a pergunta carece de respostas históricas, e aí a ideia na tese é sempre, até por conta do nome do LP, por conta da temática do disco, quem são esses zumbis contemporâneos urbanos? Mas para isso, trazer essa pergunta para o hoje, né? Então existiam 3 zumbis ao longo da história, né? Com a visão do colono, que era uma ameaça, que são fugitivos, rebeldes e representam, vamos dizer, uma ruptura ao sistema escravista. Já no Brasil independente, era um núcleo
A visão era que é um núcleo de barbárie africana, uma ameaça à civilização nos trópicos, que precisava ser eliminado. Essa visão do combativo, do simbolismo, da, da afirmação vem no século XX, com essa visão do zumbi como herói das lutas pela liberdade, não só dos escravos e negros, mas das minorias. Outro ponto que os entrevistados falam muito, e essa aqui é a capa do disco, né? Tá de preto para preto 97. Outro ponto que causou um bug na mente, porque a capa tá 97, mas tem a história que o LP, né, o disco, o vinil, ele chegou em 96, fizeram um evento de lançamento, esse evento de 20 de dezembro, mas a capa eles só conseguiram verba para fazer no outro ano. Então o vinil com a capa foi, vamos dizer, para as ruas em 97 mesmo, mas que houve um lançamento em 96, então eu vou instituir 96, tanto que até poderia até ter colocado na apresentação no vinil lá, naquele adesivo que tem no meio, tá lá, 96. E na capa do LP, né, no encarte, tá 97. 8 grupos ou rappers, né, participaram do disco, que tem 8 músicas. Então, esses são alguns, vamos dizer, dos zumbis, né, urbanos, contemporâneos, os sujeitos que serão etnobiografados, que tem aqui no início o Gilmar, tem também aqui no início, que eu falo na ponta superior esquerda, o Gilmar, aqui na escada, sentado na cadeira do estúdio, o L. Brau, o Sagaz com a camisa vermelha, o DJ Tropeço, que está com o braço cruzado no fone, o Renegrado Jorge, que está do lado ali do DJ Tropeço, e do outro lado ali, do lado do Renegrado Jorge, tem o DJ, que é o Criolo. Os dois DJs, eles são os produtores. Tem mais o Onival, mas que eu não consegui contato dele. Até assim, eu já entrevistei é, é, todos esses que estão aqui, exceto o DJ Criolo, porque ele está por respeito, que ele está em tratamento de uma doença mental, então todo respeito ao DJ Criolo, mas todos fizeram citações a ele. Eu consegui várias imagens de arquivo que tem ele também, então no desenvolvimento do projeto, da pesquisa, eu vou trazer essas informações. E tem mais uma figura também, o Isomar, que era do movimento negro, e as bases da cultura hip hop do Espírito Santo tem uma ligação direta com o movimento negro, e o Isomar Vidal é essa figura que ajudou a fomentar, a buscar recursos para desenvolver, para tornar realidade o tributo a Zumbi, e onde estão as dandaras, né? Porque houve no disco a participação, colaboração de mulheres. Então a ideia, eu já busquei conversar com a Karina e a Alessandra, que eram do grupo Conceito Feminino, que participaram do álbum, mas elas não estão relutantes para falar, né, sobre essa época vivida. Elas estão em outro momento da vida delas, então também todo o respeito. Mas eu já conversei com a Pandora, que ela ainda faz parte do movimento negro aqui do Espírito Santo. Ela participou desse fomento, assim, dessas bases da cultura hip hop na época. Ela não participou diretamente da produção do álbum do Tributo a Zumbi, mas participou
desse fomento aí das bases. Então, eu tenho até mais questões aqui tenho até mais questões aqui, mais avanços, só que o tempo do vídeo aqui já já estourou, então vou passar rapidinho aqui, só para terminar aqui antes dos 16 minutos, que já tem um minuto já estourado. Vamos falar de Quilombo dos Palmares também, vamos dizer, esse momento aí de fomento para a construção do LP Tributa Zumbi teve a sua base, que é uma escola que fica lá no, vamos dizer, na capital do Espírito Santo, Vitória, que localizada na ladeira São Bento, e por coincidência uma dos pontos, né, de efervescentes da cultura hip hop nos anos 80, 90 é a Estação São Bento em São Paulo, e nós temos a nossa São Bento no Espírito Santo, que é a ladeira em Vitória. Muito obrigado.